Bem-vindo ao Sucesso.pt. Esta semana vamos conhecer a Lavoro, ou melhor, o grupo ICC, Indústrias e Comércio de Calçado, que é líder há cerca de 40 anos na produção portuguesa de calçado profissional. A partir de Guimarães, produz 600 mil pares por ano, fatura 20 milhões de euros e está em mais de 50 mercados. Teófilo Leite revela a crescente aposta na produção com energia fotovoltaica, na automação e no corte digital. Visitei o laboratório onde se testa a resistência das botas, até mesmo com uma motosserra, e também o laboratório onde se faz investigação e inovação made in Portugal a partir de Guimarães. Sr. Teófilo Leite, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa, portanto, nesta empresa, portanto, da ICC, com várias marcas, entre as quais a Lavoro. Como é que está neste momento o negócio e o grupo em geral? Está muito bem. Apesar de algumas nuvens que pairam sobre o calçado em geral, nós estamos muito bem. E, portanto, primeiro que tudo, dar-lhe as boas-vindas, relembrar a sua presença aqui em 2015 e para lhe dizer que, entretanto, mais que dobramos o nosso volume de negócios. Portanto, neste intervalo de tempo, estivemos a trabalhar seriamente. Mas, no geral, as exportações portuguesas reduziram neste último ano. O setor do calçado sofreu, os têxteis, o vestuário também, mas felizmente que nesta área específica que nós trabalhamos, que é a área do calçado profissional, de cariz eminentemente de serviço às indústrias, nós continuamos a crescer. Tivemos 22 em 2023 um bom ano, crescemos cerca de 15% em relação ao ano de 22, e esta perspectiva, o janeiro foi muito bom, este ano. Portanto, a faturação foi 22 milhões? 22 milhões, exatamente. E este fevereiro houve uma ligeira quebra, mas já estamos a sentir recuperação. Essa ligeira quebra de fevereiro tem a ver também com mudança significativa da família de produtos que foram lançados na última feira na Alemanha, a feira A+A, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, que se realiza todos os anos ímpares em Düsseldorf e onde estamos desde 1989 continuadamente, e aí apresentam-se as grandes tendências para os próximos 2 anos. É natural que haja aqui uma ligeira quebra que resulta de que, face a tantos novos produtos que apresentamos, os clientes estão à espera de poderem receber estes novos produtos que estão precisamente em fase final de produção. Mas o grupo exporta cerca de 80% para muitos mercados, dezenas de mercados. Nós exportamos para toda a Europa, temos posições fortes em alguns mercados, mas além da Europa exportamos para a Austrália, para a Mongólia, países completamente fora daquilo que é normal. Não estamos naquilo que a nossa Associação do Calçado diz, 170 mercados, mas estamos em mais de 50. E depois numa área muito específica, no caso, obviamente, da Lavoro, que é um lado que, enfim, o Sr. sempre apostou, um lado da economia da defesa. A guerra é uma oportunidade ou não tem que haver guerra, necessariamente? Nós gostaríamos que não houvesse guerra, mas há quem diga que temos paz quando estamos preparados para a guerra. E, portanto, nesta preparação que a Europa é desafiada a estar preparada para a guerra, para ter a paz, e esse é o objetivo, nós podemos contribuir na área do calçado. Fizemos já um projeto interessante com o Exército Português em colaboração com o CITEV, precisamente olhando para o soldado futuro. Desenvolvemos uma bota que mereceu a aprovação e que tem o selo precisamente do Exército Português, Army Tested, o que significa que está apta para poder responder às necessidades do Exército. Mas já tínhamos uma tradição de produzir de calçado militar também. E essa tradição vem precisamente de uma colaboração estreita que mantemos ainda com um fabricante mundial que é a Bata, com o seu departamento Bata Industrial localizado na Holanda, Eindhoven, e que com eles produzimos uma bota segundo os estándares NATO, vulcanizada em borracha e, portanto, para serviço pesado, heavy duty. É uma produção que se mantém com alguma regularidade e que suponho que, para estas condições adversas e para o clima
da centro-norte da Europa será mais adequada para o efeito. Portanto, isto num sentido, obviamente, de exportação. Porque a nível nacional, a pergunta não tem nada na manga, mas é com base em constatação dos últimos anos. Os temas, muitas vezes, da contratação pública, designadamente na área de defesa, não é necessariamente uma coisa assim tão amiga e tão favorável das próprias empresas portuguesas, ou não? Sim, é difícil. Ela, de qualquer modo, regula-se por cadernos de definição de produto e significa que teremos que responder a todas as exigências que lá são colocadas. Ora ganhamos, ora não ganhamos. Digamos que tem estas circunstâncias. Há mais fabricantes, pelo menos 2 relevantes em Portugal de calçado para militar, mas haverá também zonas ou áreas em que a qualidade, a especificidade e a adaptação às circunstâncias nos fazem preferir, em particular, situações mais específicas na área da aviação, em que o peso é determinante e a nossa tecnologia permite produção de calçado muito leve, apesar de respondendo mesmo assim a todas as exigências, nomeadamente palmilhas anti-perfuração, etc, etc. Mas isso implica, portanto, um esforço contínuo de investigação e desenvolvimento, ou seja, permanentemente há aqui uma inovação em curso, não é? Nós temos já cerca de 15% do nosso pessoal são licenciados ou mestrados. Além do mais, mantemos licenciados com licenciamento, isto é, nos 200 temos mais de 30 quadros com formação superior de licenciatura ou mestrado. Por outro lado, somos uma empresa certificada segundo a norma portuguesa I+D+I, norma NP 4457, e que define as regras com que a empresa se deve regular para que possa ter esta certificação I+D+I. E a regra fundamental é de que possa gerir a informação, isto é, aceder aos canais de informação que lhe permitam trazer o saber para dentro de portas, para agora o poder combinar da melhor maneira no caso concreto dos produtos em que nós estamos a trabalhar. Daqui resulta uma colaboração estreita, por um lado, com a Universidade do Minho, ao longo dos anos, mas também com outros estabelecimentos, desde o INEGI, no Porto, desde a Universidade de Aveiro, mais recentemente, mas também a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, com quem desenvolvemos um projeto muito interessante recentemente para a área do calçado diabético. As exigências tecnológicas são significativas, ou ainda com a Faculdade de Medicina, com a Faculdade de Medicina Humana em Lisboa, onde a experiência deles é expertise naquilo que é o estudo do movimento, do desporto, etc., é importante para nós. Ou seja, cada vez mais o calçado a adaptar-se, enfim, como é normal, adaptar-se ao pé, mas, portanto, cada vez mais com a incorporação de tecnologia no sapato. Nós dizemos que estamos ao serviço do conforto e da saúde do pé, com vista a melhorar as condições de trabalho e, deste modo, poder melhorar a produtividade dos nossos trabalhadores através deste bem-estar físico e psicológico. E, portanto, temos aqui esta colaboração que referi, mas devemos dizer que, há 30 anos, somos Gold Member, né, da SATRA, que é a maior associação mundial de fabricantes de calçado e que tem todo o género de tecnologias. Aliás, foi a SATRA que desenvolveu a bota que foi, na altura, à Lua, em 68. Além da SATRA, fomos sócios fundador, com muito orgulho, do Centro Tecnológico de Calçado. Temos uma colaboração estreita também com o Instituto de Design de Guimarães. Somos sócios fundadores, ou fomos sócios fundadores da Cotec, precisamente pela importância que a inovação tem na nossa área. E há uma parceria agora com a Bosch, também nesse sentido, portanto, de um calçado muito virado para as necessidades. Integramos uma equipe de parceiros que se congregaram sobre a liderança da Bosch e em que juntou
24 empresas com vista a desenvolver um projeto que seria a melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores em geral, Augmentanity, e que na nossa participação visava o fornecer calçado que pudesse resolver algumas questões. As questões que se propusemos resolver e que conseguimos tinha a ver com a melhoria do conforto, saúde e segurança dos trabalhadores. Aliás, curiosamente, a Bosch já era nossa cliente e, portanto, conhecia os nossos produtos, estava satisfeitos com eles, mas conseguimos desenvolver metodologias que permitem, desde a referenciação, desde a detecção de quedas, desde a melhoria da circulação arterial, venosa e linfática, que faz com que, muitas vezes, o trabalhador, estando numa posição física fixa ao longo do dia, faz com que a volumetria do pé aumente e traduz em desconforto para o trabalhador. E, portanto, o implementar ou conseguir dinamizar e melhorar estas condições da circulação arterial, venosa e linfática melhora significativamente o conforto dos pés dos trabalhadores. E, portanto, este foi um projeto que decorreu durante 3 anos, com 24 parceiros, e em que, na nossa área, que foi o calçado de segurança, conseguimos atingir um objetivo interessante. Percebi, entretanto, que está aqui com uma mão cheia, uma tarefa grande de investimentos nestas instalações, onde estamos aqui em Guimarães, praticamente triplica a área, será isso? Nós começamos aqui em 86, umas pequenas instalações que, entretanto, foram destruídas e que fomos aumentando sucessivamente e em que agora destruímos tudo e estamos a reconstruir. Isto é, passamos daquilo que foi integrado e que na sua última visita teve a oportunidade de ver que estaríamos cerca de 4.000 metros quadrados, para passarmos a ter em breve cerca de 10.000 metros quadrados aqui à porta da autoestrada, que é uma vantagem logística muito importante. Mas, para conseguir esta remodelação das instalações, tivemos que transitar temporariamente, mas que agora se vai transformar também em definitivamente, já explico o porquê, para uns armazéns localizados perto, Póvoa de Lanhoso, a cerca de 20 km daqui, onde temos 3 armazéns de 1.500 metros quadrados cada um, 1.800. No total, cerca de 5.000 metros quadrados. Onde temos o armazém de matérias-primas que tivemos que retirar daqui, o armazém de produtos acabados, onde temos cerca de mais de 100.000, a caminhar para os 150.000 pares de calçado em estoque para poder responder 24 horas por dia às necessidades dos nossos clientes, exportando para todos os mais de 50 países que servimos, e onde temos uma unidade de produção que terminamos a instalação em setembro do ano passado, já está a funcionar em pleno, onde temos tecnologias já desde visão artificial, inteligência artificial, robotização da produção, com reaproveitamento dos desperdícios da produção, portanto, reintegração, economia circular, reintegração de alguns desperdícios, eletricidade, produção de energia elétrica solar, que cobre mais de 30% das nossas necessidades, e, portanto, é uma unidade de um investimento da ordem de 3 milhões de euros, em que conseguimos um apoio da ordem de 1 milhão de euros do IAPMEI e que está em fase de arranque a funcionar muito bem e que é, de facto, um exemplo. Recentemente fomos visitados para os colegas de profissão de calçado e ficaram surpreendidos pelo nível de desenvolvimento tecnológico que lá estamos a efetuar. Portanto, e isto... Na verdade, desculpe interromper o raciocínio, mas na verdade, ao estar a pensar sempre, obviamente, no futuro, está ao mesmo tempo envolvendo na gestão também os seus filhos, ou seja, está já um plano de sucessão em marcha. Eu tenho 3 filhos de uma primeira geração, outros 3 de uma segunda geração, são no total 6, 3 rapazes e 3 raparigas. O mais velho, engenheiro mecânico como eu, está a trabalhar na ICC, depois de projetos onde eles esteve envolvidos, nomeadamente a aviação. E a minha filha mais velha também, na área administrativa e financeira. Isto é, a sucessão está garantida e estamos a elaborar
e seguir as boas normas que a nossa Associação das Empresas Familiares preconiza, de maneira que tudo seja previsto atempadamente, acordado, para que não haja problemas na sucessão. Estou convencido que, embora esperando ter vida longa, e as estatísticas apontam para que em 2050 haja mais de 10 mil portugueses com mais de 100 anos, e eu espero ser um deles. De qualquer modo, toda a questão da sucessão está a ser devidamente tratada, de modo a não haver surpresas e a empresa familiar possa prosseguir. Numa rubrica do Sucesso.pt, que é à minha maneira, eu pergunto sempre, no fundo, quem é Teófilo Leite e, ao mesmo tempo, qual é o seu estilo de gestão e de liderança? À minha maneira, isso faz-me lembrar uma música e é o que eu digo. Chutes e pontapés não é de facto a nossa maneira de liderar. Apesar de apostar no calçado, exatamente. Mas reconhecemos que o desafio da música dos chutes, que de facto são os incrementos, são os elementos adequados da resiliência de um bom gestor. Mas pode ser também em inglês o My Way do Frank Sinatra? Também pode ser. De qualquer modo, a nossa gestão, à minha maneira, é caracterizada por um foco que combina, por um lado, a essência da gestão técnica que vem da minha competência de engenharia, por um lado, com a meritocracia dos meus quadros e que incentivamos continuadamente, dentro de um propósito de uma melhoria contínua, fazendo jus àquilo que é a norma de gestão ISO 9001 de que somos certificados. No Sim Conseguimos, eu pergunto sempre qual é que terá sido a maior adversidade que encontrou, seja a nível da empresa, seja a nível pessoal, e como é que a superou? Uma grande adversidade que tivemos que tratar foi em 1992, com a entrada de Portugal no sistema monetário europeu, em que não havia o euro, a moeda de referência era o marco, e nessa altura o marco valia grosso modo 100 escudos e grosso modo 1000 liras. Portugal aderiu, na altura, 92, ao sistema monetário europeu, e a Itália não aderiu, ficou de fora. Com essa sua posição, a Itália permitiu que a sua lira desvalorizasse de 1000 para 1300 liras para o marco. O que significa, num mercado importante como era o nosso na Alemanha, a Itália passou a ter uma posição competitiva de 30% mais favorável que nós. E, portanto, tinha as suas exportações muito mais competitivas. E, portanto, nós que estamos focados desde o início da empresa, essencialmente na exportação, foi um desafio tremendo para conseguirmos resolver este problema. Mas, com sucesso, cá estamos. E, mais recentemente, tivemos o desafio de Covid. O desafio de Covid, os meus colaboradores foram verdadeiros guerreiros, tenho que dizer. Eu, por razões de família, tive que estar isolado, porque a minha convivência em casa, a minha mulher é médica cirurgiã, trabalhava na urgência e, por consequência, era um veículo de transporte fácil do Covid. Eu não aquela expulsão-me de casa, estive ausente durante 2 meses e os meus trabalhadores, os nossos trabalhadores, dizia eu, foram verdadeiros guerreiros. E então porquê? Porque além de mantermos a produção, conseguimos produzir produtos novos, viseiras, máscaras, e além disso, apesar de não ser possível viajar e, portanto, ter o contacto com os nossos clientes, reinventámos-nos. Isto é, montámos um estúdio de televisão, os nossos comerciais treinaram-se a fazer a apresentação vídeo, mostravam os modelos, as suas características, a mensagem a transmitir e comunicavam, portanto, desta maneira com os nossos clientes via net, e deste modo a ligação mantinha-se e as encomendas apareciam. Foi de facto, tivemos que nos reinventar, mas com sucesso. E portanto foi uma fase difícil, mas uma fase entusiasmante, que demonstrou bem o espírito de camaradagem, da equipe que existe dentro da empresa.
E o grupo, no passado, também teve investimentos na área da saúde. Guarda más memórias, boas memórias dessa experiência? Eu guardo boas memórias e estou contente por ter contribuído significativamente para aquilo que foi o desenvolvimento da hospitalização privada em Portugal. Eu fui presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, dado que detive a unidade de Casa de Saúde de Guimarães e mais tarde construiu o Hospital Privado de Guimarães e, portanto, dinamizei ativamente aquilo que foi a hospitalização privada em Portugal e as suas relações internacionais, de que beneficiamos muito, e que muito honrado fiquei quando, depois de exercer o cargo de Presidente da União Europeia dos Hospitais Privados, 2011-2013, me despedi com o título de Presidente Honorário, que mantenho e com muito orgulho, muita satisfação. Mantenho um pé na saúde, numa unidade de um estabelecimento de sénior, um hotel sénior de nível alta qualidade, aqui perto, e que tem merecido muita satisfação e interligação com os centros de saber também, quer a Universidade de Minho, quer o Hospital Nossa Senhora de Oliveira em Guimarães. Bem interessante. Então, no fundo, está sempre a pensar no futuro e a última pergunta que faço sempre, a propósito da rubrica Portugal 2043, porque nessa altura Portugal há de celebrar os 900 anos do Tratado de Zamora e, portanto, no fundo da sua criação oficial e, portanto, simbolicamente, estando aqui em Guimarães, essa pergunta faz ainda mais sentido. Como é que imagina o país, como é que gostaria que estivesse o país nos próximos 20 anos? 1143. 2043? Tratado de Zamora, Dom Afonso Henriques, com o seu primo Afonso VII, e de facto seu entendimento ao reconhecimento do Condado Portucalense. Uma data interessante, aqui em Guimarães, e que eu, dentro das perspectivas que lhe disse que vou ultrapassar os 100 anos, vou pertencer a essa categoria, estarei nessa altura com 93, exatamente. E, portanto, é uma data interessante e poder pensar um pouco sobre isso. Há dois pontos que eu reputo de muita importância para este nosso futuro de Portugal. É que Portugal realmente é o maior país da Europa. Parece uma contradição. Pela questão do oceano. É o maior país da Europa pela questão do oceano, realmente. A nossa zona económica exclusiva de 200 milhas marítimas confere-nos essa situação. E daí que eu imagino bem que Portugal, utilizando de uma maneira sustentável todas estas potencialidades que o oceano nos pode trazer, possa daí resultar melhorias para o nível da nossa população e, portanto, acedermos a um nível de vida primeiro na Europa. Este por um lado. Digamos, Portugal, o maior país da Europa. Mas, por outro lado, o oceano, que estava a referir também, é um elemento que interliga aquilo que são os palopes. Já ligados palopes pela língua, acho que o oceano contribui para essa ligação também e temos que olhar para esta cooperação com os países de língua oficial portuguesa de uma maneira não só saudosista, mas de cooperação, de cultura, nestes vários pontos do mundo, que certamente nos poderão guindar a um lugar conjunto de relevância mundial. Sr. José Teófilo, muito obrigado. Foi um prazer poder voltar a conversar consigo. Muito obrigado. E é tudo. Já sabe que pode ver o Sucesso.pt, um projeto que criei em 2006, no site amanhã.pt e também na Euronews. Aliás, fica disponível no canal YouTube em português. Pode também ouvir o podcast e, claro, ler a entrevista no jornal Portugal Amanhã, que sai à sexta-feira com o Sol. Conto consigo na próxima semana.